Muito bem, então o projeto foi apresentado, então você tem bastante coisa para fazer aí, né? Então comece aí a desenvolver. E aí, você ficou com dúvida? Achou fácil? Tranquilo? Então vai desenvolvendo. Agora, se você ficou com alguma dúvida, nessa aula aqui eu vou detalhar o que tem que fazer em cada um desses programas, tá? Pode ser que alguns deles são mais simples, outros um pouquinho mais complexos. Então eu vou passando por cada um deles para ajudar a facilitar aí o seu entendimento, para poder desenvolver, tá? E você vai aplicar toda a sua lógica e conhecimento adquirido no decorrer do curso. Então, ó, após a execução do programa, da opção selecionada, nosso aplicativo deve retornar ao menu inicial e encerrar apenas quando o usuário informar que deseja sair da aplicação. Então, primeira coisa, eu só vou sair quando ele informar zero. Ele não precisa informar zero zero, tá? Digitou zero, minha aplicação encerra. Caso contrário, ele fica na aplicação. Eu já comentei, né? Se ele informar uma opção inválida, eu coloco aquela mensagem e volto para o meu programa. Legal. O que mais? Sobre as funcionalidades. Então, vou detalhar cada uma delas, tá? Então, o primeiro, exibir mensagens de boas-vindas ao usuário. Então, eu vou aqui, ó, solicitar o nome do usuário, vou guardar isso uma variável e apresentar a mensagem. Seja bem-vindo. E aí eu coloco aqui o nome do usuário. Bom, então isso é bem tranquilo. Segundo, solicitar o dia, mês e ano de nascimento e informar a idade do usuário. Então, o que eu vou fazer aqui é trabalhar com aquele recurso de data e hora. Eu vou solicitar os dados de três variáveis, sendo elas dia, mês e ano, e a partir delas eu vou calcular a idade do meu usuário. No final, eu vou apresentar essa idade. E a dica vai ser: você vai calcular a idade calculando a diferença entre a data atual, a gente já viu como faz isso, usando o datetime, com a data de nascimento dele. Então, tem um exemplo aqui, ó. Essa pessoa está lá 27 de novembro de 22 e ela nasceu em 14 de setembro, então ó, ele tem 36 anos. E aí eu faço esse cálculo da diferença, tá? Então, se você quiser fazer o cálculo do ano atual menos um ano de nascimento, você vai chegar na idade. A única coisa que você tem que tomar cuidado é se já foi o aniversário dele ou não. Porque, por exemplo, ó, nesse caso, a pessoa fez aniversário em setembro e a minha data atual está em novembro. Então ele já fez aniversário. Se você fizer 20, 22 menos 86, vai dar 36 anos. Agora, se a pessoa, por exemplo, tivesse feito aniversário em 27 de dezembro e minha data agora eu estou em novembro, essa conta 2022 menos 86 daria 36 anos, só que a pessoa não fez aniversário ainda, então ela não teria 36, teria, por exemplo, 35 anos, tá? Então você tem que tomar cuidado com isso. O que mais? Deixa eu só ajustar aqui para ele voltar para novembro aqui. Terceiro, solicitar a idade do usuário e informar se ele é maior ou menor de idade. A gente já viu exemplos parecidos. Você vai utilizar o if, né, o condicional, para poder avaliar isso. Ó. Solicite a idade do usuário e compare com a idade para saber se ele é maior de idade. Você vai usar o 18, certo? Ó. Se for maior ou igual, informar que o usuário é maior de idade. Se não, você vai informar que ele é menor de idade, tá? Então não tem muito segredo também esse terceiro. O quarto, cálculo de média simples. Então você vai receber dois valores e calcular essa média somando os dois valores. E depois você vai dividir por 2, apresentando esse resultado. Tá? Bem tranquilo de fazer. O cálculo de média ponderada, ele é simples também, mas você tem que entender essa regrinha da média ponderada. Geralmente, algumas instituições, faculdades, já estudei numa instituição que fazia isso. Então você coloca pesos diferentes as suas médias. Então, por exemplo, onde eu estudei, ele tinha um cálculo que era: você tinha a sua média do primeiro semestre, e essa média do primeiro semestre tinha um peso 3, ou seja, 30% da nota. Depois a nota do segundo semestre, ela tinha um peso 7, 70%. Então você tinha que calcular esse peso 3, peso 7, para depois somar e chegar no resultado, tá? Então, aqui detalhando um pouquinho mais, ó, você vai receber dois valores, só que o cálculo vai ser ponderado, onde a primeira nota ela vai terá peso 30%, né? Peso 3. E a segunda nota vai ter um peso 7, de 70%. Então, o cálculo será, ó, a
Eu vou dar um exemplo do cálculo, tá? Ó. Média ponderada, ó, você vai ter a nota 1 vezes o peso 3 lá. E é 0,3, que é a mesma coisa que você fazer vezes 3, na verdade vezes 30, né? Vezes 30 e depois dividir por 100. Para não ter que multiplicar e depois dividir, se você dividir 30 por 100, vai dar 0,3. Então aqui você já tem o resultado multiplicando direto, tá? Da primeira nota. Aí você vai somar isso com o resultado da segunda nota, vezes 0,7, que é o peso 7. E aí você vai calcular esse percentual de cada nota. Deixa eu só colocar aqui nem de baixo que é mais fácil para a gente ver. De acordo com o peso. E aí depois você soma cada uma dessas notas, tá? No caso são duas. Você vai somar elas. Então é nota 1 vezes peso 0,3 mais nota 2 vezes 0,7. E aqui tem um exemplo, tá? Então, a pessoa tirou 6 na sua primeira nota, tirou um 7 na segunda nota. Então, a nota ponderada dela vai ficar assim, ó. A nota 1 ponderada 0,3, vai fazer lá o 6 vezes 0,3 vai dar 1,8. E a nota 2 ponderada, ele tirou 7, você vai fazer vezes 0,7, vai dar 4,9. Com isso, basta você somar. Então, a média, ela vai ser a somatória desse resultado que já foi calculado, né? Então, você vai somar 4,9 com 1,8. Então, uma nota de 6 e 7 com essa média ponderada vai dar uma média de 6,7. Você pode até usar esses valores para poder testar. Tem que bater esse valor aqui certinho. Ok? Muito bem. Então, a gente viu os primeiros 5 exercícios. No próximo vídeo, a gente detalha os outros exercícios aí, tá bom? Mais 5 deles. Então, até o próximo vídeo.